No Justiça para Todos de hoje, você vai acompanhar uma entrevista especial com a juíza federal Marcele Carvalho, vice-presidente da AJUF na terceira região. Nós vamos conversar sobre a importância dos eventos realizados pela Associação dos Juízes Federais do Brasil em 2016 e a programação dos próximos eventos para 2017. Você acompanha essa entrevista agora. O Justiça para Todos está no ar. Vamos conferir primeiro um resumo das notícias que marcaram a Semana da Justiça Federal. O presidente da AJUF, juiz federal Roberto Veloso, lamentou a morte do ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki. O magistrado foi vítima da queda de um avião no litoral do Rio de Janeiro. A Associação dos Juízes Federais pediu o esforço das autoridades na apuração do acidente, que deixou outras 3 vítimas que estavam na mesma aeronave. Teori Zavascki era relator da Operação Lava Jato, investigação conduzida na primeira instância pelo juiz federal Sérgio Moro. O ministro trabalhava na fase final de homologação das delações feitas por executivos da Odebrecht. Teori Zavascki foi ministro do Superior Tribunal de Justiça durante quase 10 anos e há 3 ocupava vaga no Supremo Tribunal Federal. Bem-vinda, doutora Marcele. Obrigada pela presença. Obrigada, eu agradeço o convite. Falando sobre os eventos, então, durante quase todo o ano a AJUF realiza os eventos. Qual a importância desses encontros, desses fóruns? A AJUF tradicionalmente vem realizando diversos eventos ao longo dos anos. Já são 6 eventos anualmente realizados pela AJUF. Esse ano teremos mais um 7º evento. Esses eventos são realizados todos no formato de fóruns, onde os juízes participam, são divididos grupos temáticos, com 10, 12 juízes em cada grupo, dependendo da quantidade de participantes. Temas que já são previamente definidos são debatidos nesses grupos, os juízes elaboram enunciados e depois, no último dia do evento, esses enunciados de cada grupo são submetidos a uma plenária. Esses enunciados depois são divulgados para todos os juízes federais e orientam os juízes federais na elaboração das suas decisões, formando assim jurisprudência a partir de um debate sério feito com os juízes de todo o Brasil. Na atual gestão foram realizados já 2 eventos, o FONACOM e o FONACRIM. Queria que a senhora falasse um pouquinho desses 2 eventos que aconteceram. Exatamente. Desde a posse dessa nova diretoria, em junho, já realizamos primeiramente o FONACOM, que é o Fórum Nacional de Conciliação. Esse foi realizado em Florianópolis, no mês de agosto. Foi a 2ª edição do FONACOM. Juízes ali se reuniram, práticas de conciliação foram apresentadas. Foi um formato bem interessante, em que cada região, um juiz responsável por cada região, juiz ou desembargador, apresentou um projeto que estava sendo tocado ali naquela região. Os juízes das outras regiões puderam ter conhecimento desses projetos. Depois disso, os juízes se dividiram, elaboraram enunciados que foram aprovados por uma plenária. A importância disso é que, às vezes, um juiz ele já está trabalhando com uma questão e os outros vêm também ter conhecimento disso e, eventualmente, podem aplicar nas suas regiões, o que é interessante para os jurisdicionados e para todo mundo. O FONACRIM foi em outubro, em São Paulo, e também foi muito bom, O FONACRIM esse ano foi um grande sucesso, contou, inclusive, com a participação do juiz federal Sérgio Moro, que debateu o tema da corrupção. Houve participação de advogados que atuam na área criminal, procuradores da República, contou com a participação de juízes de todo o Brasil e foi realmente um sucesso. O FONACRIM também, que vem se firmando como um importante fórum que reúne os juízes que atuam na jurisdição criminal. E esse tema de combate à corrupção não tem muito como fugir, Não, é um tema que está super em voga e é muito importante para os juízes se reunirem, os juízes se atualizarem. A partir disso são elaborados enunciados, são divulgados para todos os juízes federais e realmente esse evento teve uma grande repercussão, inclusive na mídia. No ano que vem, já há 7 eventos programados aí, O primeiro é o FONEF. Exatamente, nós temos o FONEF, é o Fórum Nacional das Execuções Fiscais, já vai ser a sua 3ª edição, nós vamos realizar em Minas Gerais e contamos aí também com a participação dos juízes do Brasil inteiro que atuam nessas áreas de execução fiscal. E ele tem um evento que é o Devedor Contumaz, Isso. Além do FONEF, que também foi realizado no ano de 2016, já nessa atual gestão, a AJUF promoveu, na própria sede da AJUF, esse evento sobre o devedor contumaz. Foi um evento que reuniu
um representante de cada entidade. Houve representante dos juízes federais, desembargadores federais, o representante da Procuradoria da Fazenda Nacional, dos delegados da Polícia Federal, também advogados, contribuintes, que debateram esse tema, que ele tem grande importância, afeta a livre concorrência, afeta a economia de um modo em geral, uma vez que existem contribuintes que adotam essa técnica deliberada de não recolher os tributos e com isso vão vivendo em vantagem em relação a outras empresas que geralmente recolhem milhões e milhões de reais em tributos e que contribuem para o desenvolvimento do país. Então é um debate muito importante que foi instaurado já pela JUF e que nós daremos seguimento a ele. O segundo evento é o FONAGEF, que é o mais tradicional, né? Foi o primeiro criado pela JUF, já é a 14ª edição. Super esperado esse aí também. Sim, o FONAGEF ele é um evento de grande sucesso da JUF, né? Como você disse, estamos já na 14ª edição em 2017. É um dos grandes fóruns realizados pela JUF. Os juizados especiais federais, eles se mostraram com um grande sucesso da Justiça Federal, na distribuição da justiça social, na implementação de benefícios previdenciários àqueles mais necessitados e que muitas vezes, quando recorrem ao INSS, têm seus benefícios negados. Nós temos que prestar atenção que o Brasil, um país continental, a situação de cada região, de cada estado é muito divergente muitas vezes. Então, quando reúnem todos os juízes, eles podem ter essa perspectiva global de como é a prestação da jurisdição em cada um dos estados da federação. E muitas vezes práticas que já são implementadas em alguns juizados e que podem ser copiadas por outros e com isso prestar uma jurisdição mais eficaz, mais célere. E vamos aí então para a 14ª edição, que esse ano vai ser realizado em São Luís do Maranhão. E a atuação dos juizados especiais é muito particular em cada região, né? Como a senhora ia falando, né? Sim, nós temos peculiaridades locais. Então, eventualmente, uma região tem muito aposentadoria rural, outra região, muita questão de aposentadoria especial, tem indústria, é voltada mais ao serviço. Então, existem essas peculiaridades locais e é muito importante o FONAGEF na troca de informações entre os juízes. No ano que vem, em 2017, tem a novidade que é o FONACRI, é o primeiro evento que a JUF vai realizar desse tipo. Fala um pouco sobre ele. Sim, esse ano a JUF acrescentou mais um evento no seu calendário, que é o Fórum Nacional da Concorrência e Regulação. Nós vínhamos debatendo esse tema, entendemos que é um tema de extrema relevância para a Justiça Federal. Os juízes federais recorrentemente são chamados a decidir matérias afeitas ao direito econômico, especialmente concorrência e regulação. E é um tema que muitas vezes passa batido, assim, sem um maior debate. Então é muito importante que os juízes tenham atualização sobre esse tema, que haja a divulgação das práticas que estão sendo tomadas por cada juiz, em cada jurisdição, o que está acontecendo, e justamente ser isso, para os juízes terem essa atualização, se inteirarem do assunto, de um assunto que é tão importante para o desenvolvimento da própria economia do país e que é um tema relativo à atuação da Justiça Federal. No próximo bloco, Justiça para Todos volta a falar com a vice-presidente da JUF na 3ª região, juíza federal Marcele Carvalho. Voltamos em instantes. Voltamos agora à entrevista com a juíza federal Marcele Carvalho. Doutora Marcele, falando ainda sobre o FONACRI, né? É a primeira vez que ele vai ser realizado em 2017. Como é que surgiu a ideia de tratar sobre esse tema, né? Concorrência e regulação. A ideia surgiu a partir de um evento que foi realizado em São Paulo, onde estavam presentes autoridades relativas à regulação, matéria de regulação, que também está muito ligado ali à concorrência, direito econômico. E a partir daí surgiu a ideia de realizar esse fórum, uma vez que é uma matéria de competência da Justiça Federal
e a gente ainda não tinha nenhum evento específico sobre esse tema, um grande evento. Daí surgiu a ideia de fazermos mais esse fórum, instituirmos mais esse fórum no calendário de eventos da JUF, e esperamos ser um grande sucesso. A comissão científica já foi montada, está definindo os temas que serão debatidos. O evento será realizado no Rio de Janeiro, no mês de maio. Então, vamos convidar advogados, representantes do CAD, representantes da Magistratura Federal, do Ministério Público Federal, que atuam nessa área, para debater os assuntos que estão mais em voga relativos a essa matéria. E depois do FONACRE tem o FONAGE, né, que é o Fórum Nacional de Gestão Estratégica. Fala um pouco aí sobre o FONAGE. O FONAGE também é um outro evento que teve grande destaque no ano passado, na sua primeira edição. Debatemos nesse evento boas práticas de gestão na Justiça Federal. Hoje em dia, gestão é o principal fator que deve ser empregado por todos os administradores, não só pelos juízes. Nós vemos falar de gestão em empresas privadas, em instituições governamentais. A gestão ela é essencial para o bom funcionamento de todas as instituições. Hoje não basta só o juiz chegar na vara e julgar os seus processos. Ele tem que elaborar uma estratégia de gestão daqueles processos. É isso que vai trazer celeridade ao julgamento, é isso que vai trazer maior eficiência. Então a reunião de juízes do Brasil todo em um só evento para tratar dessas práticas que já têm sido adotadas em algumas regiões, em algumas subseções, e que podem ser copiadas pelos juízes de outras regiões também. É isso que nós vamos debater e esperamos que o próximo evento também seja um grande sucesso. Com certeza vai ser. E existe aí no FONAGE uma premiação, né? Existe uma expectativa porque há prêmios e categorias que são premiadas com boas práticas. Como que funciona isso? Então, juntamente com a edição do primeiro FONAGE, houve a ideia de se criar esse prêmio AJUF de boas práticas de gestão. O que é isso? É permitir que diversas categorias, nós tivemos aí o ano passado 4 categorias boas práticas de gestão para a Justiça Federal, na qual participaram magistrados federais, ou seja, magistrados federais de todo o Brasil puderam inscrever projetos que já eram tocados nas suas subseções, nas suas varas, que concorreriam com outros projetos da mesma natureza, e no final um deles seria escolhido. Então nós tivemos aí na categoria magistrados federais, tivemos também a categoria servidores federais, ou seja, servidores da Justiça Federal que adotaram boas práticas de gestão na sua subseção, e essas práticas então estão sendo disseminadas. Temos que lembrar que não só a concessão do prêmio, logicamente, aquele que foi escolhido, mas todos os outros inscritos servem de exemplo para o Brasil todo, na Justiça Federal e em outras justiça também estadual, Justiça do Trabalho, eventualmente. Então tivemos categorias magistrados federais, servidores federais, também uma outra categoria aberta ao público em geral, que englobava advogados, membros do Ministério Público, delegados da Polícia Federal, o público em geral, e uma categoria específica para os estudantes de direito, estudantes em geral, que pudessem apresentar aí propostas de gestão da Justiça Federal e de melhoria dos serviços prestados. Então essas foram as categorias que foram apresentadas o ano passado. Todas elas houve inscritos e foi escolhido um projeto, aquele considerado o melhor de cada uma dessas categorias, e premiados os seus respectivos autores desse fórum de gestão. Na categoria Boas Práticas dos Magistrados da Justiça Federal, quem foi premiado? O prêmio foi para um projeto de magistrados da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, o chamado Judisaude, e ele compila uma base de dados que fornece informações para os magistrados que analisam processos relativos à área da saúde. Então, funciona com uma base de dados, onde eles podem pesquisar, geralmente é uma questão mais técnica, né, que foge muito ao direito. Então, é ali uma base de dados e os magistrados podem fazer essa pesquisa. Eles têm um lugar único para ir e ali ele vai ter todos os locais, as fontes que ele pode encontrar para subsidiar as suas decisões.
E na categoria Boas Práticas dos Servidores da Justiça Federal, qual foi o premiado? Quem foi o premiado aí? O prêmio foi para uma prática denominada Observatório de Estratégias da Justiça Federal, que, com base num projeto implantado pelo CJF em 2015 e que tem por objetivo informar os cidadãos como são aplicados os recursos destinados à Justiça Federal na prestação de seus serviços. E na categoria Sugestões de Estudantes Universitários, quem que levou esse prêmio? Interessante que esse prêmio foi para um estudante do curso de Letras, não do curso de Direito. E ele apresentou como proposta a criação de uma vara de execução fiscal especializada na cobrança de grandes devedores, aqueles devedores com dívidas acima de um determinado valor, então uma vara especializada para a cobrança dessas dívidas. Na categoria Boas Práticas para a Eficiência da Justiça Federal, foi o prêmio mais comentado, né? Porque quem ganhou foi a Lava Jato, né? Exatamente. Quem apresentou essa prática foi o procurador da República responsável e coordenador da Operação Lava Jato, o procurador Dalton Delanhol, e ele apresentou justamente quais as práticas, quais as ações que podem ser tomadas para uma investigação mais eficiente, para uma efetiva aplicação da lei penal, desde as investigações, durante o curso do processo, e efetivamente foi a prática premiada, com base no sucesso também da Operação Lava Jato, né? Então foi merecido o prêmio. Nós vemos aí a Operação Lava Jato já há mais de 2 anos em curso, com inúmeras condenações, recuperação de milhões de reais em ativos que haviam sido desviados, muitos deles que já estavam no exterior, então esses ativos sendo recuperados, o dinheiro sendo devolvido para a sociedade brasileira. Então, realmente é uma operação que tem muitos exemplos a deixar para toda a sociedade, para a justiça criminal, a forma de condução de uma operação, de uma investigação criminal, evitando nulidades, evitando depois prescrição de crimes. E essa foi uma prática premiada de grande sucesso. O Justiça para Todos vai para um rápido intervalo, voltamos já já. Voltamos com o Justiça para Todos. Aqui no nosso estúdio, a convidada é a juíza federal Marcele Carvalho. Doutora Marcele, além dos fóruns, né, dos eventos voltados para os magistrados, tem também ação social, que é a Expedição da Cidadania. Já vai aí na 5ª edição e é um sucesso, né? Exatamente. Uma das funções institucionais da JUF, previstas no seu estatuto, é a promoção dos direitos humanos, que estão ali previstos na Constituição. Então, a JUF também atua para garantir a efetiva promoção dos direitos humanos àqueles mais necessitados e que não têm o acesso à justiça. Então a justiça vai até eles. E é isso que a JUF faz com a Expedição da Cidadania. E já passou por várias regiões do país, né? Sim. A primeira edição da expedição foi realizada no ano de 2009, nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e também do Paraná. Atendeu comunidades indígenas. A gente, em contato com essas populações, a gente verifica que elas nunca tiveram acesso sequer a registro de documentos, nunca tiveram acesso a uma civilização, a justiça, INSS, aposentadoria. Então, a JUF, contando com o apoio de seus parceiros, leva até essas comunidades os serviços essenciais a que elas não têm acesso ali de onde elas estão. Então, acesso a serviços de saúde, serviços de cartório, serviços básicos que a população de grandes cidades contam e que essas comunidades não contam, comunidades ribeirinhas, comunidades indígenas, e também o próprio serviço judicial, realização de audiências e depois prolação de sentenças, implantação de benefícios previdenciários e outras questões que são identificadas quando do atendimento ali presencial.
E ela vai de norte a sul, né? Porque o sul do país também já teve, o norte e o nordeste. Sim, depois dessa primeira expedição, que foi no Mato Grosso do Sul e Paraná, nós tivemos novamente em 2014, na região do Pantanal, no Rio Paraguai, atendendo comunidades ribeirinhas. Nós tivemos aí apoio do Exército, apoio da Marinha do Brasil, que forneceu o transporte. Então, os juízes federais, aqueles que participaram da expedição, foram no transporte fluvial mesmo, ia parando nas comunidades, chegava ali com atendimento médico, fazendo esses atendimentos individuais. A expedição ela é dividida em duas fases. Então, essa primeira fase é a fase dos atendimentos. Então, são expedidos documentos, as pessoas são verificadas as necessidades ali locais. Depois de um tempo, os juízes voltam para instalar as audiências que são necessárias. Que é a segunda fase. É a segunda fase. Proferir as sentenças. E a pessoa, quando os juízes ali deixam, as pessoas já têm ciência da sentença que foi proferida em seu favor, se ela tem o direito ou não reconhecido. Contamos aí com o INSS, contamos também com o apoio da Caixa Econômica Federal, que apoia esse projeto, que a JUF sozinha não tem condição de realizar esse projeto, né? Então, temos aí juízes que se voluntariam, juízes muitas vezes no seu período de férias, se voluntariam para dedicar esses dias a essas pessoas que tanto precisam da Justiça Federal. E é dada também assistência à saúde também, né? Sim, nós buscamos, antes da realização, nós buscamos apoio também de entidades privadas que têm serviços médicos. Então, nós contamos aí, na última expedição, foi levada uma carreta com continha mamógrafo e também atendimento odontológico para essas pessoas. Então, muitas mulheres, né, a importância da mamografia, muitas daquelas mulheres não têm a menor condição de fazer um exame, de chegar até um hospital que tenha um mamógrafo disponível. E aí, o serviço de saúde vai até elas e elas realizam esse exame muitas vezes pela primeira vez na sua vida. E eles se sentem valorizados, né? Porque são vistos como cidadãos, começam a ter documentos, a ter, né, acesso a tudo, né? Sim, para nós que vivemos em grandes cidades, a gente não consegue mensurar a felicidade que é a pessoa ter ali um documento expedido, né? Às vezes a pessoa já é idosa, ela tem pela primeira vez um documento de identidade e um CPF, e a partir desse CPF, quantos direitos ela não conquista? Registro ali no INSS, aposentadoria rural, que não dependia de contribuição, mas a pessoa trabalhou a vida toda no campo, né? Então, é esse serviço que a gente pretende prestar. E, como você dizia anteriormente, né, a JUF atendeu ali estados do Mato Grosso do Sul, Paraná. Em 2015, nós fomos para o Vale do Rio São Francisco, atendendo ali estados de Pernambuco e Bahia, comunidades carentes. E esse ano, na última edição, fomos para a região do Delta do Parnaíba, atendendo ali o estado do Piauí e também do Maranhão. Eu imagino que o balanço, ao final, é super positivo, né? Deve dar mais ânimo para continuar e retomar esse tipo de trabalho, né? Sim, a gente precisa ter o contato, né? A Justiça Federal, o processo, muitas vezes, está ali frio na mesa do juiz. Então, o juiz tem esse contato com o seu jurisdicionado, ele está vendo a situação em que a pessoa se encontra. Muitas vezes, a prova é produzida no contato do juiz com a prova. A pessoa que alega que executou a vida toda o trabalho rural, você ali em loco, no lugar que ela viveu e que ela trabalhou, consegue verificar que realmente o único trabalho que tem ali é o trabalho rural. E com os documentos que ela tem, com a prova testemunhal, a maior segurança, logicamente, para o juiz decidir. E além desse trabalho jurídico, os juízes também participam fazendo doações, não só do juiz, mas também servidores, toda a comunidade. A JUF levou, por exemplo, para a região do São Francisco, filtros de água, levou barcos com motor, instrumentos de pesca para aqueles que se dedicam à pesca, a doação de cesta básica. Então, contamos com a participação de toda a comunidade, o apoio mesmo de todos os juízes, de toda a sociedade,
para que essa expedição da cidadania seja um sucesso e possa promover efetiva justiça social para aqueles que mais necessitam. E é impossível ter uma expedição da cidadania e não transformar aquela localidade, né? Porque muda tudo ali, né? Com acesso que é levado, com tudo que é levado para aquele pessoal. Sim, depois, quando a expedição sai dali, nós temos uma nova comunidade, com sujeitos efetivamente se sentindo inseridos na sociedade, satisfeitos com o serviço prestado, que eu acho que é a principal função do juiz, assim. Não é só julgar o processo, é resolver um conflito e deixar as partes naquele conflito satisfeitas. Eu acho que essa expedição da cidadania é uma grande oportunidade para que isso seja feito. E o envolvimento de todos os juízes os torna mais humanos. Eu acho que a gente depois passa a ver os outros processos até com novos olhos. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Muito obrigada pela presença da senhora. Obrigada pelo convite, foi uma honra. Nós que agradecemos. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa, envie a sua sugestão para imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet na página da AJUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigada pela sua companhia. Tchau.